Rede TV News de volta e continua internada a família que sobreviveu ao acidente aéreo em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O piloto Paulo Sérgio Segueto foi velado e enterrado durante a tarde em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a empresária Mireille Fries, de 41 anos, foi transferida para um hospital particular na capital paulista. O marido, Bruno Almeida Souza, de 48 anos, e os filhos do casal, um menino de 6 e uma menina de 4 anos, também estão internados. O estado de saúde da família não foi divulgado. O piloto Paulo Sérgio Segueto chegou a ser socorrido, mas morreu no local. O acidente aconteceu na manhã de ontem, na orla da Praia do Cruzeiro, região central de Ubatuba. Imagens flagraram o momento em que a aeronave escapa da pista e por pouco não atinge os veículos que passavam pela rua. Uma mulher que passava pelo local se machucou ao correr para evitar ser atingida. O Ministério Público Estadual de São Paulo instaurou um procedimento para apurar as causas e a regularidade da aeronave. A Força Aérea Brasileira informou que agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, continuam os trabalhos de perícia e que a remoção de destroços e limpeza do local são de responsabilidade do operador e dono da aeronave. O que vai ser investigado realmente, primeiro, buscar mais a fundo as condições meteorológicas que se encontravam naquele momento, se o avião, nas condições de peso que ele se encontrava e nas condições meteorológicas que aconteciam naquele momento, ele tinha pista o suficiente para pousar ou não, correto? E a partir daí eles vão chegar a mais ou menos uma conclusão do que pode ter acontecido. Se o avião não tinha pista o suficiente para pousar, talvez uma análise de falha de sistemas aí de frenagem também seja investigado. O que já se sabe é que o mau tempo e a rota escolhida pelo piloto podem ter sido os principais fatores do acidente. Segundo a rede Voa, concessionária que administra o terminal, a pista do aeroporto de Ubatuba possui 940 metros disponíveis. A metragem atende às necessidades da aeronave, mas a cabeceira 9 possui um recuo de 380 metros em direção ao mar. Ou seja, apenas 560 metros estavam disponíveis. E se você olhar a demarcação da pista, você vai ver que existe um monte de flechinhas no começo dela, no meio dela, né, no meio da pista, no eixo da pista, e depois existe uma faixa, como se fosse uma faixa de pedestre indicando a numeração da pista. É a partir de lá que ele pode utilizar a pista para pouso. Antes dela, não. Na pista contrária, que é a pista 27, ele não pode considerar esses 380 metros de pista para decolagem. Então, de um lado, ele não pode usar os 380 metros para pouso e do outro lado ele não pode usar para decolagem, ok? Então realmente não foi porque ele pousou muito depois na pista. Ele fez certinho, ele poderia usar os primeiros 380 metros, tá? Então isso aí também, pelos vídeos, a gente não consegue saber se ele pousou exatamente, qual foi exatamente o local certo que ele pousou. E a Polícia Civil de Minas Gerais encerrou a identificação dos 39 corpos das vítimas de um grave acidente na BR-116 no mês passado. A batida envolveu um ônibus, uma carreta e um carro. Entre os mortos está um bebê de 1 ano. O trabalho dos peritos do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte foi concluído 20 dias após a tragédia. As últimas 2 vítimas foram identificadas ontem. A gente quer dar o nome a essas famílias, devolver as suas histórias, devolver os corpos às vítimas o mais rápido possível. Lançamos a mão da técnica do DNA, que ela é igualmente segura, mas ela é um pouco mais demorada. De acordo com as primeiras informações, 41 pessoas teriam morrido no acidente. Esse número foi divulgado porque 41 bolsas com restos mortais chegaram ao IML para os exames necroscópicos. Após as análises, foi constatado que eram 39 corpos. A maioria foi carbonizada, o que dificultou o trabalho dos peritos. 13 corpos foram identificados por impressão digital, 4 por arcada dentária e 22 por DNA. As polícias da Bahia, de São Paulo e do Paraná
ajudaram com o encaminhamento de material radiográfico odontológico. A idade das vítimas variou de 1 ano e 2 meses a 64 anos. A maioria das vítimas era da Bahia, natural, da Bahia e de São Paulo, havendo ainda uma vítima da Paraíba e uma também aqui do nosso estado de Minas Gerais. As 39 pessoas que morreram estavam em um ônibus de viagem que se envolveu em um acidente com uma carreta e um carro na madrugada do dia 21 de dezembro na BR-116, em Teófilo Otoni, no interior de Minas. O coletivo pegou fogo após a batida. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro. Depois, se apresentou à polícia, foi ouvido e liberado. As causas ainda são investigadas. A principal hipótese é de que a tragédia tenha sido provocada pela queda de um bloco de granito da carreta. Ao analisar a nota fiscal, a Polícia Civil constatou que havia excesso de carga, o que poderia ter dificultado a manobra do veículo. Já os 3 passageiros do carro disseram que ouviram um barulho que parecia ser de um pneu estourado do ônibus. Mas os peritos não encontraram vestígios. Imagens feitas por um equipamento 3D logo após a batida podem ajudar a esclarecer o que provocou o acidente. A gente pode, inclusive, demonstrar e entrar dentro da cena do acidente. Inclusive mudar o ponto de vista. Eu posso ver de um lado, de outro, rodar a cena. Então é como se eu estivesse revivendo aquela cena em tempo real. Rede TV News de volta. O prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, segue internado em tratamento intensivo. Ele passou hoje por uma traqueostomia. O repórter Pedro Oliveira está em frente ao hospital, onde o político recebe tratamento e tem informações para a gente, né, Pedro? Boa noite para você. Como é que o prefeito está se recuperando, hein? Boa noite, Gabi. Ótima noite para você, William, e também para você que acompanha a gente. Veja bem, nós estamos aqui no Hospital Mater Dei e o boletim da equipe médica que acompanha o prefeito confirmou que Fouad Noman passou por uma traqueostomia percutânea, realizada durante a manhã de hoje aqui no Mater Dei, região centro-sul da capital mineira. Ainda de acordo com os médicos, o procedimento foi realizado com sucesso. Ele está bem adaptado à ventilação mecânica. A traqueostomia é um tipo de procedimento que é feito uma pequena abertura, uma incisão na traqueia para a inserção de um tubo, permitindo uma respiração mais eficiente em casos graves. Fouad Noman, de 77 anos, enfrenta sua 4ª internação desde que foi reeleito. Ele chegou ao hospital há 7 dias com insuficiência respiratória grave e posteriormente foi diagnosticado com pneumonia. Ontem, o prefeito teve uma piora clínica que levou à necessidade de uma nova intubação. No boletim médico divulgado hoje, a equipe também informou que Fouad mantém a remissão completa do câncer. Isso, uma nova bateria de câncer que foi realizada hoje, uma nova bateria de exames oncológicos que foi realizada hoje pela equipe médica. O prefeito em exercício, Álvaro Damião, do Brasil, ele participou da sua primeira agenda oficial. Ele sancionou uma lei que autoriza os blocos caricatos do Carnaval de Belo Horizonte. O estado de saúde de Fouad Noman ainda exige cuidados aqui na unidade de terapia intensiva e novas atualizações do estado clínico do prefeito devem ser atualizados nos próximos dias. É com vocês. Repórter Pedro Oliveira trazendo as informações ao vivo em frente ao hospital onde o prefeito de Belo Horizonte está internado. Obrigado, Pedro. Boa noite. Cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, vive situação de emergência após as fortes chuvas que castigaram o município nos últimos dias. 9 bairros seguem alagados, 442 moradores estão desabrigados. A chuva deu uma trégua e foi possível ver as consequências do forte temporal que atingiu Peruíbe na última quarta-feira. Bairros inteiros tomados pela água. O número de desabrigados subiu para mais de 440. Não é nada, saiu tudo, vai fazer o quê? Fica difícil. Fica difícil. O fogão praticamente está pela metade, chegando nos botões de água e a cômoda da minha neta em cima do fogão. Te deixou com medo durante a chuva? Como é que foi? Fiquei bastante com medo. Durante o tempo que eu moro aqui, é a primeira vez que eu passo por isso e não desejo a ninguém, não. O acolhimento está sendo feito em 3 escolas públicas da cidade. O seu Elias mora há 8 meses em Peruíbe com a esposa e 4 filhos. A casa dele foi tomada pela água. Nessa hora, primeiro que eu pensei é falar para minha esposa, nós erguer as crianças em cima da cama na parte mais alta, né? Os meus filhos mais velhos nos auxiliou, correndo com documento, com roupa, que nós pudemos recolher para nós poder sair para um abrigo,
Nós catemos igual a Defesa Civil nos alertou, né? Foi tão de repente que em menos de 10 minutos já alargou. A dona Rosângela recebeu o alerta da Defesa Civil sobre a intensidade da chuva, mas diz que a água subiu muito rápido. Quando a gente recebeu o alerta, foi quando o celular começou a aparecer, aí a gente já começou a ficar de antena ligada. Aí quando foi ver, já foi rápido. A água começou a chover, começou a engrossar a chuva, foi rápido. A rua logo alagou, foi muito rápido. Dos 14 bairros de Peruíbe, pelo menos 9 foram afetados pelas inundações dos últimos dias. E muitas ruas da cidade ficaram como esta aqui onde nós estamos, intransitável. A Defesa Civil do Estado já enviou 1.700 itens de materiais de ajuda humanitária para atender as famílias prejudicadas. Elas foram vacinadas hoje contra a hepatite. Autoridades municipais e estaduais realizaram uma reunião pela manhã para alinhar as medidas que serão tomadas daqui para frente. O município decretou estado de emergência. E essa decretação do município já foi, de maneira muito rápida e homologada pelo governo do estado e possibilita o município não só fazer contratações emergenciais, porque a situação exige, mas traz outros suportes também para buscar recursos, inclusive recursos junto ao estado e à União também. A previsão é que a água comece a baixar nos próximos dias. A chuva deve voltar, mas de fraca a moderada intensidade. A chuva agora deu uma trégua, né? A previsão é que a água comece a baixar. Nós ainda temos muita gente abrigada, mas acreditamos que nos próximos dias as pessoas comecem a retornar para suas residências, com a situação voltando ao normal. E em Minas Gerais, subiu para 13 o número de mortes por causa das chuvas que atingem diversas regiões do estado. A vítima mais recente é um homem de 30 anos arrastado quando atravessava a cavalo essa ponte que fica na área rural de Tombos, na zona da Mata Mineira. Os dois foram levados pela correnteza. O animal sobreviveu, mas o corpo de Luan Souza Silva foi encontrado a 500 metros de distância. O que a chuva não faz aí, ó? Na cidade de Fervedouro, na mesma região, as fortes chuvas alagaram diversas ruas no distrito de São Pedro do Glória. Apesar dos transtornos, não houve vítimas. Em Nova Serrana, um ribeirão transbordou e transformou as ruas em rios. A enxurrada arrastou carros. Foram registrados apenas danos materiais. Desde o início do período chuvoso, 49 cidades declararam situação de emergência ou calamidade pública, segundo o boletim da Defesa Civil. O número de desabrigados e desalojados em Minas Gerais já passa dos 1.500. E o Igor Silveira já aqui conosco para falar sobre a previsão do tempo. Boa noite, Igor. Cenas como essa que nós vimos na reportagem vão se repetir ainda ao longo desse mês, das próximas semanas? Vamos lá. Boa noite, William. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Sim, ela tem bastante estabilidade nos próximos dias, mas no fim de semana, essa chuva começa a perder força em Minas Gerais e em Vitória, no Espírito Santo. Agora, o que chama a atenção, gente, é que a zona de convergência do Atlântico Sul, responsável pela chuvarada no Sudeste nos últimos dias, ela avança para o Nordeste. E, além disso, uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão colabora com toda essa instabilidade. Na Bahia, por exemplo, deve chover bastante durante o fim de semana e pode chover até 100 milímetros. É muita água. Essa instabilidade avança para todo o Nordeste e toda a região Norte. Então, tem bastante previsão de chuva nessas regiões. Agora, no Rio de Janeiro, a chuvarada começa a perder força, o tempo fica instável. A máxima pode chegar na casa dos 28 graus amanhã. No domingo, 30 graus de máxima, a praia está garantida. Na segunda-feira, 31 graus e na terça-feira, 27 graus, cai um pouco a temperatura. Na capital paulista, ainda pode chover em pontos isolados e os termômetros registram 29 graus. No litoral ainda tem previsão de chuva em pontos isolados também, viu? No domingo, aqui na capital, 26 graus de máxima, também deve chover. Na segunda-feira, 28 e na terça-feira, 29 graus. Agora, no sul do país, a chuva ganha força no interior do Paraná e de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, só aparece em grande parte da região. Agora vamos ver o mapa das temperaturas para saber como fica o tempo aí em todo o país neste fim de semana. Máxima chegando na casa dos 29 graus amanhã em Porto Alegre. No centro do país, 33 graus em Cuiabá e na região norte, mesmo com a previsão de chuva, as máximas podem chegar na casa dos 32 graus. Bom fim de semana para todo mundo. Gabi, William. Obrigada, Igor. Boa noite e bom final de semana para você.
Considerado o ano mais quente da história, 2024 foi o primeiro a ultrapassar a marca estabelecida pelo Acordo de Paris para conter o aquecimento global. Pois é, e aqui no Brasil, as ondas de calor contribuíram com o aumento da média de temperatura, que passou a ser a maior em mais de 30 anos. Os dados do Serviço Global de Mudanças Climáticas Copérnicos confirmaram hoje que em 2024 a Terra ficou 1,6 graus Celsius mais quente do que os níveis pré-industriais. A temperatura global média foi de 15,10 graus Celsius, 0,72 acima da média dos últimos 30 anos e 0,12 graus Celsius superior ao registrado em 2023. A gente sabe que o planeta está aquecendo por um motivo que é a maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. 1,5 grau já é uma temperatura que proporciona eventos extremos, como vários que temos visto no Brasil, tanto extremos no sentido de excesso de chuva. Rio Grande do Sul foi um importante exemplo, marcante, né? E tivemos uma seca também, uma seca histórica. O estudo do CEMADEM mostrou que foi a maior seca no Brasil desde 1950. No Brasil, a temperatura média ao longo do ano registrou uma marca histórica pelo segundo ano consecutivo. A média das temperaturas ficou em 25,02 graus Celsius, 0,79 graus Celsius acima da média. A temperatura do planeta, de maneira geral, é um pouco mais elevada por causa do fenômeno El Niño que acontece lá no Oceano Pacífico e interfere no clima do globo. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é a própria questão do aquecimento global, que já vem há décadas influenciando no clima, interferindo na elevação da temperatura. Para 2025, os meteorologistas não descartam a possibilidade de que o Brasil supere as temperaturas registradas no ano passado, inclusive com a presença de secas ainda mais severas. O norte do país vive um período de seca, a estação chuvosa que deveria estar recuperando isso está fraca, né? Não está chovendo quanto deveria, então a gente pode chegar no final de 25 com uma seca tão severa ou até pior do que antes. E a região Nordeste, que não estava vivendo seca, né? Esse ano não viveu, ano de 24 não viveu uma seca, mas tudo indica que vai ter um ano de 2025 mais seco. E aqui no Brasil, profissionais da saúde estão preocupados com a dengue. Depois de 13 anos, a cidade do Rio de Janeiro voltou a registrar a presença do sorotipo 3 da doença. A realidade também vivida em outros estados pode indicar um aumento de registros da doença neste ano. O caso foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Núteus, do governo do estado, depois de uma notificação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. A paciente é uma mulher de 60 anos. A confirmação da infecção pelo sorotipo 3 do vírus da dengue chamou a atenção das autoridades fluminenses. O sorotipo 3 é um vírus que ele traz as mesmas características de sintomas dos demais sorotipos e para a gente levanta uma necessidade de maior vigilância, porque esse sorotipo ele não circula de forma predominante no estado já há alguns anos. Isso aumenta a chance de que, se houver uma intensificação de casos desse sorotipo no estado, nós tenhamos um número maior de pessoas adoecidas. O sorotipo 3 não circula de forma predominante no Rio de Janeiro desde 2007. Em 2024, foram registrados apenas 2 casos isolados em todo o estado, nenhum na capital, que teve a pior epidemia de dengue dos últimos 10 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram 111 mil registros em 2024, uma taxa de 1.756 a cada 100 mil habitantes. 21 pessoas morreram. O sorotipo 2 foi predominante. Ao lado de São Paulo, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná, o Rio de Janeiro foi um dos estados citados pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, como área de risco devido à circulação de novos sorotipos. É uma doença que envolve fatores ambientais e comportamentais e sociais muito fortes, né? O que nós temos hoje é o que nós trouxemos esse quadro já com um indicativo de aumento, especialmente nos estados que já foi aqui apresentado e mencionado.
A preocupação aumenta ainda mais porque quem já foi infectado fica imune à mesma variante do vírus, porém mais suscetível a uma infecção por outras. É o caso da Rani, de 19 anos, que teve dengue em 2015 e sofreu com os sintomas. É algo completamente instável para uma pessoa, é muito ruim mesmo em questão às dores do corpo, é dor no corpo todo, febre, são realmente sintomas muito ruins que comparado a outras doenças, assim, um dos piores. Então o sorotipo que há muito tempo não circula, existe a possibilidade de termos casos mais graves nessa epidemia de sorotipo 3. Quando a gente compara um grupo grande de pacientes de primeira infecção com um grupo de reinfecções. O Banco Central enviou hoje uma carta ao Conselho Monetário Nacional apresentando os dados que explicam o estouro do limite da meta da inflação. Em dezembro, os preços subiram 0,52% e a inflação ultrapassou o teto da meta para 2024 em 0,33 ponto percentual. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, vai nos dar mais detalhes sobre essas explicações. Igor, boa noite para você. Quais foram as justificativas para o estouro da meta de inflação, mesmo que com um percentual aí menor, Olá, pessoal. Boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, a inflação tinha um limite de 4,5% e fechou o ano passado em 4,83%. E segundo a carta assinada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o aumento do dólar e o aquecimento da economia brasileira puxaram os preços dos produtos para cima. Por exemplo, a moeda norte-americana chegou a um patamar acima de R$ 6,00 e obrigou o nosso Banco Central a vender parte das nossas reservas cambiais para conter a desvalorização da nossa moeda diante do dólar. Isso também impactou na inflação. Enquanto isso, a nossa economia aqueceu. Isso aumentou o consumo dos brasileiros, que fizeram também o aumento dos produtos. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpriu a agenda em São Paulo, mas não quis comentar esse resultado da inflação. Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, atribuiu à alta dos preços à variação do clima e disse que acredita que aquele pacote de ajustes fiscais apresentados no ano passado pelo governo são suficientes para ajudar a fazer com que a inflação volte para a meta. Nós preparamos uma reportagem para explicar os motivos desse aumento da inflação. Vamos acompanhar. A Maria vai ao mercado já sabendo que as compras vão pesar mais no bolso. Já faz um tempinho que esses preços vêm aumentando cada dia mais. Por exemplo, há 2 semanas eu comprei o pêssego a R$ 7,00, hoje já está a R$ 12,00. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o grupo de alimentos e bebidas ficou 7,69% mais caro em 2024 e foi o principal responsável pela alta da inflação acima da meta. O café foi o item que mais pesou, com um aumento de 39,6%. As carnes subiram quase 21%. Em seguida vem o leite longa-vida e as frutas. Além de alimentos e bebidas, a inflação atingiu outros grupos. Saúde e cuidados pessoais subiram mais de 6%. O aumento foi puxado pelos planos de saúde, que tiveram uma alta de quase 8%. Já o grupo de despesas pessoais teve aumento de 5,13% e transportes mais de 3%. Em 2024, os preços subiram 4,83%, resultado acima do teto estabelecido pelo governo. A meta de inflação para o ano passado era de 3% e seria considerada formalmente cumprida se ficasse em um intervalo de 1,5% a 4,5%. Segundo este especialista, o estouro da meta não foi muito significativo, mas as pessoas sentem mais porque os produtos e serviços que puxam o resultado são os mais utilizados no nosso dia a dia. A percepção da população da inflação, ela foi muito pior do que, de fato, os números trouxeram, né? Acho que isso reflete
descontentamento, né, que acaba acontecendo. Inflação é uma coisa que pesa muito para o brasileiro, porque a gente tem um histórico de inflação muito alta, né? E é uma coisa que preocupa muitas pessoas. O ministro da Casa Civil disse que a tragédia no Rio Grande do Sul, a seca no Pantanal e a seca no norte do país prejudicaram as lavouras. Por isso, os alimentos ficaram mais caros. Tanto de seca em vários lugares do país, como de chuva excessiva em vários lugares do país. Mas eu diria que isso deve se acomodar e o conjunto de medidas fiscais votadas em dezembro, isso vai, inclusive, dialogar e já está promovendo seus efeitos de reafirmar o absoluto compromisso fiscal do governo, trazendo de novo a inflação para dentro da meta e dentro dos limites previstos no conjunto da política econômica. Enquanto a inflação não volta ao centro da meta, vale aquela velha dica: pesquisar bastante e dar preferência para os produtos mais em conta. Sim, você vai partindo para o necessário, né? Porque você vai estabelecendo prioridades e vamos em frente. O presidente Lula e ministros se reuniram para debater o recente anúncio da Meta de acabar com a checagem de fatos nas redes sociais e flexibilizar as diretrizes da empresa. Uma das preocupações é o possível aumento da disseminação de discursos de ódio na internet. Por enquanto, as mudanças foram anunciadas apenas para os Estados Unidos, mas a empresa dona do Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads já traduziu suas políticas para o português. As regras atualizadas permitem, por exemplo, que usuários associem doenças mentais a gênero ou orientação sexual em postagens. Os usuários também vão poder trocar ofensas em discussões políticas ou religiosas. A Meta também informou que vai abandonar o uso de checagem de fatos em suas redes sociais. Depois da reunião com Lula, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, e das Comunicações, Juscelino Filho, falaram com a imprensa. Eles disseram que o governo brasileiro pediu à Meta explicações sobre como será a aplicação dessas mudanças aqui no Brasil. Rui Costa afirmou que a medida da empresa preocupa e que o governo vai criar um grupo de trabalho com ministros, parlamentares e entidades da sociedade para aperfeiçoar as leis brasileiras na área, como a criação de uma regulamentação. O presidente foi claro na reunião que não abrirá mão da soberania do país e do Brasil. Toda e qualquer empresa, nacional ou multinacional, grupo de comunicação nacional e internacional, terá que respeitar o arcabouço legal brasileiro e terá que respeitar a justiça brasileira. Que isso não signifique a ausência de responsabilidade de crimes cometidos ou que os veículos possam, em nome de uma falsa liberdade de expressão, poder postar crime ou promover crimes contra as pessoas, contra as crianças, contra as populações mais vulneráveis de nosso país. O ministro Jorge Messias afirmou que a empresa não foi transparente com a alteração das diretrizes e disse que a interpelação feita pelo governo dá o prazo de 72 horas para a Meta informar a política de tratamento de conteúdos a ser adotada no país. Nós não vamos permitir de forma alguma que essas redes transformem o ambiente numa carnificina ou barbárie digital. O que eu posso dizer é que o governo não vai ficar de braços cruzados, como vocês estão vendo. A nossa disposição é, de fato, buscar todos os mecanismos legais, dentro do devido processo legal e do Estado de Direito, para que essa empresa ela passe a observar a legislação brasileira. Hoje, o presidente Lula conversou com o presidente francês Emmanuel Macron por telefone. Na conversa, os dois líderes falaram sobre a decisão da Meta de reduzir a checagem de fatos. Eles concordaram que liberdade de expressão não significa espalhar mentiras e que Brasil e Europa devem seguir juntos para garantir a soberania. O alto comissário da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, se manifestou sobre o assunto das redes sociais. O representante da ONU escreveu que autorizar discursos de ódios e conteúdos prejudiciais na internet tem consequências no mundo real
Ele também afirmou que regular esse tipo de conteúdo não é censura. A nossa produção procurou a Meta para saber quando essas políticas vão ser implementadas aqui no Brasil e também sobre a notificação da AGU. Mas até o momento não tivemos resposta. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa medida. E um homem condenado a 73 anos de prisão por 17 estupros foi preso hoje na rua 25 de março, no centro de São Paulo. Fernando Bispo foi identificado pelas câmeras do sistema de reconhecimento facial Smart Sampa. Os crimes ocorreram em 2006 em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, ele abordava as mulheres em pontos de ônibus sempre da mesma forma, cobrindo o rosto e usando uma faca. O bandido estava foragido desde outubro do ano passado. Uma adolescente de 16 anos morreu após ser atingida por um tiro que saiu da arma de um policial militar durante uma abordagem na zona leste de São Paulo. Essa imagem, registrada por uma câmera de segurança, mostra o desespero da mãe ao ver a filha adolescente sangrando após ser atingida por um tiro. Eu implorei, eu ajoelhei no pé do policial para socorrer a minha filha. E eles não quis socorrer. Ele estava preocupado de pôr meu filho dentro da viatura, batendo nele. E minha filha jorrando sangue. Victória dos Santos foi baleada no peito após a arma de um PM disparar enquanto o militar dava uma coronhada no irmão dela, Cauê dos Santos, de 21 anos, que foi levado à delegacia por alegação de desacato. Tava eu, minha mãe, meu irmão, o namorado da minha irmã. Nós tava ali comemorando, não tinha nada pra comemorar, tava bebendo. Sim, tava de na boa. Na porta da adega, curtindo. Eu tava curtindo, na onde que os policiais passou correndo, eu fui ver o que tava acontecendo. Saí da adega, atravessei a rua e tô abraçado com a minha irmã. O policial desceu da viatura, já veio correndo com a arma apontada. Para, deita. Eu falei, não vou deitar, vou ficar aqui. Não devo nada, não vou deitar. Ele foi, já bateu a arma, me virou e bateu a arma na minha cabeça. Foi na hora que atirou na minha irmã. Victória chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu ao ferimento. Após ouvir as testemunhas e analisar as imagens da câmera corporal do PM, o delegado responsável pelo caso prendeu e indiciou o sargento Tiago Guerra por homicídio. Segundo ele, o PM assumiu o risco de matar ao dar uma coronhada em Cauê. No depoimento, o PM contou outra versão. Disse que, ao abordar os dois irmãos, Cauê estava com as mãos na região da cintura e que o rapaz deu um tapa na sua mão para tentar se esquivar. Nesse momento, segundo o policial, sua arma disparou e atingiu a adolescente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que a arma do agente foi recolhida e que as câmeras corporais dos policiais que participaram da abordagem serão analisadas. A PM também instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. Depois de prestar depoimento como testemunha, Cauê foi liberado. Perdi minha irmã, mano. Então já era, mano. De verdade. Esse cara aí, de justiça da polícia, de verdade, matou minha irmã. 11 corpos foram encontrados enterrados em uma área isolada da cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil do Estado, o local era usado como cemitério clandestino do crime organizado. As vítimas ainda não foram identificadas. A polícia ainda acredita que mais corpos podem estar enterrados lá. Ninguém foi preso. E o Instituto Atlas Intel divulgou hoje um levantamento sobre a aprovação do presidente Lula, além da avaliação do governo. E segundo a pesquisa, a desaprovação do petista cresceu 2,5 pontos percentuais. Segundo o levantamento, 49,8% disseram não aprovar o desempenho do presidente Lula. Na última pesquisa, em novembro, o chefe do executivo era reprovado por 47,3% da população. 47,8% responderam que aprovam o desempenho de Lula. Antes, eram 47,3%. 2,4% não responderam ou não souberam responder.
A pesquisa também perguntou como a população avalia o atual governo. 44,6% avaliaram a gestão Lula como ruim ou péssima. Antes eram 43,1%. E 40,8% responderam que consideram o governo ótimo ou bom. Antes, esse percentual era de 43,3%. Aqueles que avaliaram o governo como regular permaneceram em 13,3%. 1,3% não respondeu ou não soube responder. E mesmo com um pequeno aumento na reprovação, o presidente Lula lidera a corrida presidencial de 2026. Segundo a pesquisa, Lula venceria as eleições em 2026 contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 42,5% das intenções de voto. Tarcísio ficaria em segundo, com 33,2%. Pablo Marçal, que também foi mencionado na pesquisa, ficou em terceiro, com 6,9%. Brancos e nulos somaram 8,8%. Já em uma disputa que inclui o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, Lula também venceria com 41,2% contra 23,5% de Pablo Marçal apareceu em terceiro lugar e ficou com 7,9%. Brancos e nulos somaram 7,9%. A pesquisa foi realizada de forma online entre os dias 26 e 31 de dezembro, com 2.873 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E uma capivara foi flagrada tomando um banho de mar na Praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Os banhistas que estavam no local gravaram essas imagens de uma cena, digamos, inusitada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros observou de longe a capivara para garantir que nenhum banhista tivesse contato com o animal, claro, que representa um perigo, já que é um animal selvagem. Essa capivara seguiu sozinha depois na direção de um canal que dá acesso ao seu habitat natural. Ela estava curtindo a onda ali, pegando onda. Com esse calorão, né? Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.